Muito bom dia. Mais uma manhã, estamos juntos. Essa manhã fria. Então eu queria parabenizar você que acordou cedo nesse frio e veio para cá. Um dia no céu, a fila onde você vai estar vai ser mais rápida. Vai ter benefícios. Que bom que estamos aqui juntos para louvar o nosso Deus, para ouvir a sua palavra e temos esse tempo juntos. Queria te convidar a fechar seus olhos para que possamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado por mais uma manhã, onde temos o privilégio, Pai, de estarmos juntos com os nossos irmãos, louvando o teu nome, ouvindo da tua palavra. Obrigado por isso. Abençoa a vida de cada um aqui, aqueles que ainda estão chegando. Abençoa a vida da nossa igreja e que esse louvor, Deus, possa ser único e exclusivamente para a glória, Pai, para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Mais uma vez, Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Do início, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos
e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, vem Jesus, vem Jesus. Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa próxima música é uma das minhas preferidas e cantar junto com a igreja, cantar junto com os irmãos no refrão ainda é muito bonito. Dá para imaginar um pouquinho como é que vai ser o céu louvando o nosso Senhor. Graças pela cruz. Graças pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, meu pecado suportou.
em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Ele é digno. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, pra sempre reinarás. Exaltado estás, Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Do início. Graças pela cruz, Senhor, pelo preço que pagou, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Graças pelo seu amor, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou, e agora sei, seu perdão me alcançou. Estamos juntos. Digno é o Senhor, que no trono está, coroado Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está, Cristo Salvador, na cruz morreu, mas ressurgiu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Digno, Senhor. digno é o Senhor, digno é o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque podemos nos achegar e juntos, Pai, como irmãos, como família de Cristo, declarar que o Senhor é digno. Obrigado, Pai, pela Tua cruz, obrigado pela Tua obra nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela viva esperança em Ti. Obrigado porque um dia estaremos juntos num louvor que não conseguimos nem imaginar, mas declarando que o Senhor é digno. Nós Te louvamos e agradecemos. Fala ao nosso coração por meio do Teu servo, na Tua palavra, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço por essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Bom dia. Que bom a gente estar juntos aqui, cantando ao Senhor. Muito gostoso a gente poder se reunir aqui mais uma vez. Acho que uma das coisas muito especiais que a gente
gosta de fazer também é reconhecer as pessoas que nos visitam. A gente não tem interesse de perguntar, de constranger ninguém, a gente só tem o costume de presentear as pessoas aqui que têm nos visitado pela primeira vez. Então, se temos algum visitante que está aqui pela primeira vez, eu queria que você se colocasse de pé rapidinho, só para o pessoal da recepção poder te presentear. Temos alguém aqui hoje? Não? Todos da casa? Então, que Deus nos abençoe nesse tempo aqui gostoso juntos. Já que somos todos da casa, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa agenda, sobre as nossas programações. A gente vai começar falando um pouquinho sobre uma programação especial das mulheres. Bom dia, queridos. No início de agosto, os pais juniores e adolescentes tiveram a oportunidade de receber orientação a respeito de sabedoria digital. E agora o Ministério de Mulheres, é a vez do Ministério de Mulheres, também tem um olhar sobre a influência da internet num campo que para nós é muito importante, que é a maternidade. Principalmente durante a pandemia, houve uma busca de influenciadores e muitas vozes se levantaram e muitas dúvidas surgiram e nós precisamos nos posicionar, traçar um limite até onde essa influência pode nos atingir. Então, terça-feira, 19h30, vamos falar sobre esse assunto. Quem vai estar falando é a Priscila Cardoso, ela é psicóloga. Ela é mãe de um pré-escolar e uma adolescente, os dois amam Jesus abertamente, e ela vai nos orientar, vai falar a perspectiva de Cristo para a maternidade. Eu quero convidar todas as mulheres. Vai dizer, não, mas eu já criei meus filhos. Mas, querida, o mundo, as mulheres, as mães, precisam de respostas. Elas estão aí em todo lugar, pedindo ajuda. E nós precisamos, nós que conhecemos o caminho, nós que conhecemos a verdade, precisamos estar bem informadas, antenadas, sabendo as pressões que essa geração está passando, para poder dizer, Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Convido você que tem criança pequena, traz a criançada, vai ter jantar aqui, lanchinho saudável, sem açúcar, e Aldo e Doro vão preparar a programação de contação de histórias especial para elas, enquanto a gente vai estar aqui recebendo essa palavra. Venha, eu tenho certeza, você vai sair daqui abençoada. Cadê você? Que legal, que legal. Então, mulheres, fica aí o convite. Os homens têm tido atividades para aqueles que têm disponibilidade no período da tarde. Então, quarta-feira, às 14h30, os homens que tiverem essa disponibilidade, que tenham esse tempo, por favor, fica o convite para vocês aqui. Na quarta-feira, às 19h30, temos reunião de oração. Você é o nosso convidado para estar conosco. E agora a gente queria fazer um anúncio de um vídeo aqui do Perspectivas. A gente não tem tempinho para assistir aqui. Meus queridos irmãos, eu tomei contato com os Perspectivas ainda lá nos anos 90, quando eu estava numa viagem no exterior e assisti um pouco de uma aula nos Estados Unidos a respeito desse movimento. Fiquei realmente muito impressionado e me alegro muito de ver o despertar desse movimento no Brasil. Tem feito diferença no coração de milhares de pessoas, em muitas igrejas. E eu quero animar você, pastor, líder de missões, membros de um conselho missionário, a fazer o curso Perspectivas, estarem preparados e qualificados para fazer ainda melhor a obra do Senhor. Perspectivas tem sido uma bênção na minha vida e eu tenho certeza que pode ser uma bênção na sua vida também e no seu ministério. Aproveite o curso Perspectivas para você, para a sua liderança. Vai valer a pena. Que legal, que legal. Eu não tinha visto o vídeo ainda, não sabia que era o pastor Robson fazendo propaganda do Perspectivas. Que legal, então acho que fica aqui o convite para todos nós. A aula inaugural dessa nova turma que está se iniciando vai ser no dia 1º de setembro.
você é convidado. Se eu não estou enganado, a informação que tinha sido dada é que essa aula inaugural ela é aberta para todos, e daí aqueles que tiverem interesse de dar continuidade no curso podem, então, fazer a inscrição e ver todas as burocracias que são necessárias para você continuar com o curso, mas acho que vale a pena. Se você tem interesse, a aula inaugural dia 1º de setembro, então você pode tirar dúvida, a gente tenta tirar alguma dúvida. Se a gente não souber, com certeza, Beth, Santareno, Pastor Marcelo, com certeza algum deles vai saber tirar a sua dúvida, tá bom? Próximo sábado temos juniores às 14 horas, então pais de juniores, seus filhos estão convidados para estarem aqui. E o domingo que vem é um domingo muito especial, porque é um domingo de batismo. Então, no culto da noite, das 19 horas, a gente vai ter o culto de batismo. Você está convidado para estar aqui conosco, para a gente poder estar ouvindo a história de como aquelas pessoas que vão estar se batizando conheceram Jesus. Tenho certeza que esse é um momento muito, muito especial para todos nós. E, por fim, no dia 30 de setembro, nós vamos ter o Dia dos Homens. Você pode se inscrever, tem um QR Code que eu acho que vai ser projetado aqui. Se algum homem tiver interesse de fazer a sua inscrição, você consegue pelo QR Code. Se você fala assim, não sei como que faz isso, depois a gente descobre junto ali atrás, a gente pode me procurar, pode procurar alguns dos pastores aqui, a gente ajuda a fazer a inscrição ali com o QR Code. Não deixe de participar desse dia, vai ser um dia muito especial. Agora a gente vai passar mais alguns vídeos ali do pessoal da integração, para a gente poder conhecer um pouquinho a história deles, poder ouvir um pouquinho de como essas pessoas que estão chegando para participar com a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais delas, tá bom? Olá, igreja. Meu nome é Hananda, tenho 29 anos de idade, nasci numa cidade no interior do Espírito Santo, sou capixaba, vim para cá, para Curitiba, quando eu tinha 7 anos de idade, eu e a minha irmã, nós viemos com os nossos pais. Nascemos num lar cristão, graças a Deus, sempre frequentando a escola bíblica dominical, ali nos domingos pela manhã, e, enfim, todos os cultos e toda a programação da igreja. Só aos 17 para os 18 anos que eu, de fato, me batizei. Eu cresci sempre ouvindo que o batismo era algo muito sério, um compromisso com Cristo. Então, eu não quis me batizar tão cedo, posterguei isso um pouco. Mas, graças a Deus, aos 17 para 18, entreguei ali a minha vida de verdade para Cristo. Né? Depois que a gente tem um entendimento melhor da palavra de Deus, depois que a gente começa a orar mais e ter um relacionamento mais íntimo com Cristo, a gente toma essa decisão e, graças a Deus, foi aí nessa idade que eu me entreguei de verdade para Cristo. Né? Tô vindo para Ina porque eu comecei a namorar em novembro de 2021 com o Diego. Nós, então, tínhamos que orar e decidir qual igreja iríamos, já que no namoro a gente já orava pelo casamento. E cada um querendo puxar a sardinha para a sua própria igreja, né? Eu vim da PIB, fiquei na PIB por mais de 10 anos. Então, oramos e só decidimos quase que no casamento, que foi em dezembro do ano passado. E Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo um dia na madrugada e confirmou no meu coração o desejo dele, que era que a gente ficasse aqui, né? Então, que seria melhor assim. Então, a gente conversou, a gente orou junto, decidimos então ficar aqui. E eu creio que aqui eu vou continuar aprendendo, tanto quanto aprendi lá na PIB. Aqui eu vou continuar aprendendo mais com os irmãos, com todos os pastores. Eu creio que vai ser uma bênção estar aqui. E que o Senhor também possa usar a minha vida, se assim for do desejo dele, né? Que Deus abençoe os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Orem por mim, né? Nunca é demais a gente pedir oração e contem comigo também para o que for necessário. Deus abençoe. Opa! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lan, eu tenho 19 anos, sou natural de Vitória, Espírito Santo, estou morando em Curitiba vai fazer 5 meses. E para começar a minha história, eu não nasci num lar cristão, nasci num lar bem complicado, eu tive alguns problemas relacionados aos meus pais, mas tudo se resolveu depois de um tempo. Com meus 12 anos, minha mãe foi chamada para ir numa igreja, a Igreja Batista em Mata da Praia, que minha mãe frequenta até hoje. Ela viu que o ministério de juniores era bem forte nessa igreja, que tinham vários eventos,
várias programações. Logo ela me levou para a igreja e eu comecei a frequentar também. Eu frequentava a igreja sem muito compromisso, para ser bem sincero. Eu fiz algumas amizades lá, não gostava muito de assistir culto, nunca fui muito fã quando era criança. Eu tinha o meu grupinho da bagunça e a minha interação com outras crianças, com outros juniores, se resumia a esse grupo. A minha igreja também tinha muitos retiros, mas devido a esse bloqueio de estar sempre com o mesmo grupo, eu quase nunca fui em nenhum retiro quando eu era criança. Até certo momento que minha mãe me convenceu a ir em algum retiro de juniores, não lembro qual ano foi, mas foi meu primeiro retiro, eu gostei muito e a partir daí eu comecei a ir em todos os retiros. E foi exatamente num retiro, em 2019, não de juniores, obviamente, eu já estava nos adolescentes, mas em 2019, num retiro da minha igreja, eu conheci Cristo e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. E foi nesse mesmo ano de 2019 que eu conheci o PV Paraná. E a partir daí a minha caminhada na fé se iniciou. Fui com uma caravana do pessoal de Vitória, eles sempre fazem essa caravana, minha igreja, Teens 2, e eu fiquei maravilhado com o acampamento. Logo, em 2020, eu fui novamente com a caravana para o PV e tive uma experiência incrível com Deus, porque em 2020 eu já era convertido, então a experiência foi diferente. Então, em 2022, ainda na pandemia, eu fui convidado a servir no PV como equipante e aceitei o convite. Eu sempre gostei muito de servir a Deus de diversas formas. Fazia parte de vários ministérios na minha igreja, como fotografia, multimídia, recepção, transmissão ao vivo. E no ano passado fui escolhido como líder de adolescentes da minha igreja. Nesse mesmo ano de 2023, eu servi novamente no PV em janeiro. Fiquei um bom tempo em Curitiba e pude conhecer um pouco da cidade e também ter um pouco mais de interação com os equipantes que eram meus amigos, que eram mais próximos. E acabei conhecendo a Ina também, numa saída nossa da equipe. No ano de 2022 eu cursei o vestibular, fazia um ano que eu tinha terminado o ensino médio. Eu decidi vir para Curitiba para poder fazer o curso que eu tanto queria. Então eu me mudei para cá, cheguei aqui em março, atualmente curso Educação Física na UTF e frequento a Ina desde então. Eu conheci a Ina através de vários amigos que eu fiz no acampamento, que me trouxeram para essa igreja e que até hoje eu sou muito grato por terem me acolhido tão bem e terem feito eu me sentir em casa. Olá, eu me chamo Márcia, sou evangélica desde criança e eu tenho orado a Deus porque eu quero participar de uma igreja bíblica e então o que tem me chamado muita atenção aí na INA, os trabalhos, o compromisso que a igreja INA tem com os missionários. E por isso que isso me motivou ainda mais a ser membro aí. Oi, meu nome é Odair, sou casado com a Márcia. Sou de um lar católico e tenho frequentado a INA há algum tempo, a qual me agrada muito o sermão de domingo, a palavra baseada na Bíblia, muito, muito bom, e Jesus como centro, sendo uma igreja cristã realmente a qual eu me identifico. E estou tentando agora, através de estudos, né, participar e firmar compromisso como membro atuante na igreja. Que legal, eu acho que eu tinha visto o Odair aqui. Ah, ali, Márcio e Odair. Podem ficar de pé só um instantinho, por favor? Pessoal, estamos recebendo eles como membros aqui na igreja, em breve através da Assembleia. Então, no final, não deixe de dar um abraço, de receber, falar, desejar que Deus abençoe, falar o quão feliz você está por poder recebê-los aqui na nossa família, tá bom? Gente, que legal que vocês estão aqui. Ficamos muito felizes com isso. Acho que a Hananda e o Gabriel não estão aqui. Eu estava esquecendo de um aviso que estava passando batido aqui, que é sobre o retiro de jovens e adolescentes que a gente vai ter no feriado de 12 de outubro. Então, se temos jovens e adolescentes aqui, se temos pais de jovens e adolescentes, por favor, prestem atenção nessa data. Vamos ter um momento muito especial. O pessoal está se preparando já, preparando toda a programação que vai estar acontecendo. As inscrições ainda não estão abertas, mas o que a gente pede é reservem essa data, porque a gente vai ter um tempo muito legal juntos, tá bom? Em breve a gente vai adorar a Deus por meio das nossas ofertas, vai estar orando pela saída da escola dominical, e a gente vai orar junto também por alguns dos nossos enfermos, se lembrar daqueles enfermos por quem a gente já vem orando, pela Gabriele, o Luiz Albuquerque, Arlete Castro, nossa missionária, continuar a orar pela mãe do Kenny e do Diego, pela Viviane, e agradecer pelo cuidado que Deus teve com o Carlos, da Eufride.
ele está bem, já recebeu alta, hoje ele está na base da missão, estão aguardando algumas coisas só para poderem voltar para a cidade deles lá, que é São Gabriel da Cachoeira. Mas eles são muito gratos pelas orações e porque agora Carlos está cada vez melhor, tá bom? Então vamos separar esse tempo para adorar a Deus por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e em breve a gente ora juntos. Vamos orar juntos? Senhor, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, pertence a Ti, e a gente quer que tudo isso sirva o propósito de honrar e glorificar o Seu nome. Tudo aquilo que a gente é e tem como igreja pertence a Ti também, e por isso a gente pede sabedoria, Jesus, no uso dos recursos que o Senhor confia a nós, no uso do tempo, no uso das programações, para que o nome de Jesus seja exaltado em todas as coisas, Pai. A gente experimenta, a gente contempla a sua bondade e o seu cuidado com a gente, e somos muito gratos por isso. Prova disso é como o Senhor tem cuidado de muitos dos nossos enfermos. Deus, somos tão gratos pela forma como o Senhor tem cuidado da Viviane, do Carlos, Jesus, do Luiz, mas tem aqueles que ainda continuam a lutar, Senhor, e a gente pede o seu cuidado sobre a vida da Gabriele, que o Senhor possa estar restaurando plenamente, cuidando do coração de cada um deles no momento em que eles batalham contra as suas enfermidades, Senhor. A gente sabe que parte da sua graça é expressa porque o Senhor escolheu falar com a gente pode ouvir sua voz, e a gente é grato porque a gente pode ouvir a sua palavra daqui a pouquinho, Senhor. E a gente é muito grato porque o Senhor também fala com os nossos filhos, com as nossas crianças, e a gente pede que o Senhor use desse tempo para fazê-las apreciarem cada vez mais o Senhor Jesus. Cuida desse tempo, dirige tudo isso, que seja para a glória do seu nome. A gente pede o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os professores e alunos podem sair para a aula da escola dominical e a gente vai poder ter um momento de exposição da palavra com o Juba. Muito bom dia, gente. Bom estar junto com vocês para a gente juntos estudar a Palavra de Deus. Antes ainda de passar o estudo da Palavra, só dar mais um aviso para os presentes aqui que fazem parte do nosso grupo de estudo de pais com filhinhos pequenos. Os livros que a gente estuda chegaram, você pode pegar comigo com o Tiago no final aqui do culto, tá bom? Para a gente já distribuir isso. E se você gostaria ainda de participar, dá tempo, a gente acabou de começar. A gente fez um grupo especialmente pensando nessa turma que está ainda envolvida com fraldas, talvez digamos assim, e que é difícil participar de outros grupos. Então, fale comigo, com o Tiago, com os outros participantes. Tem espaço para você também, tá bom? Quero te convidar a orar pelo nosso estudo da palavra agora. E que essa oração, meu desejo, seja a tua sincera confissão a Jesus, dizendo que você precisa dele. Isso só você pode dizer a ele, eu não posso dizer por você. E que essa confissão sincera, dizendo, Jesus, eu preciso de você, venha junto com o teu pedido. Fala comigo essa manhã, eu vim aqui para te ouvir, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Vamos orar?
Senhor Jesus, teu povo reunido aqui agora, vem como um povo carente. A gente não tem uma vida autossuficiente, independente do Senhor, que pode caminhar por nossas próprias pernas, por nossa própria vontade, por nossa própria sabedoria. E em tudo a gente é tão carente, Deus, tão carente de direção, de sentido, tão carente de respostas que vem do Senhor, da tua força, da tua capacitação. E talvez tudo isso, Deus, a gente possa resumir naquilo que tua palavra chama de vida. A gente é carente da tua vida em nós, Senhor. E por tua palavra a gente sabe que em ti a gente encontra justamente a fonte de tudo que a gente precisa, a fonte da vida. Então vem, nos enche com a tua vida hoje. Nos chama pelo teu Santo Espírito a te buscarmos mais, a te desejarmos mais, a vivermos para ti de todo o coração. Fala conosco nessa manhã, assim eu peço, Senhor. Amém. Eu quero começar a mensagem aqui com uma pergunta para você, que talvez seja muito fácil ou muito difícil. Como você responderia a esta questão? Funcionou? Deixa eu ver. Não funcionou. Só um pouquinho. Quase. Ainda não. Funcionará, eu acho. É só a gente se acertar aqui, porque vai ser interessante, o controle está na minha mão, que eu vou conseguir passar melhor. Ligado. Opa! Não. Ixi. Tá bagunçado ali o PowerPoint. Acho que não vai dar nem certo da gente ir por ele, porque acho que perdeu a fonte ali na sua cópia. Se vocês derem um jeito no PowerPoint aí com fonte, depois a gente volta nele, tá? Eu vou sem, tá bom? Vamos sem, que vai ser melhor. Então, deixa eu começar aqui ao vivo, sem você olhar nada na tela, no seu coração você vai pensar nisso. A pergunta que eu vou fazer para você ali, em silêncio, só para você ler e ficar pensando, agora eu vou dizer, então você ouve e pensa do mesmo jeito. Se eu te perguntasse assim, você ama Jesus? Qual seria a sua pronta resposta? Você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. E essa pergunta é pertinente para crentes, se a gente ama Jesus? Acho que, em primeiro lugar, se você é crente, se você entregou sua vida para Jesus, você pode responder isso com toda a convicção: sim, eu amo Jesus. E amo Jesus especialmente porque Ele me amou primeiro, é isso que a palavra ensina. Amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Mas uma vez eu estava do lado de um colega meu no seminário, e ele começou uma oração assim: Jesus, a gente te ama. E ele falando assim, Jesus, a gente te ama, começando a oração dele, gente, tinha tanto carinho, tanta ternura em ele falar, Jesus, a gente te ama, que eu senti que Jesus estava a 1 metro de distância dele, ele fazendo uma declaração de amor. Aquilo me marcou, falando, uau, esse cara ama Jesus mais do que eu. Pelo menos na expressão do amor dele, né? Então, puxa, meu amor parece que existe, está ali, mas o Vinícius, que era esse meu amigo, o Vini, que era esse meu amigo, cara, que jeito de falar com Jesus, lindo, bonito. E, por outro lado, assim, uma coisa que para mim foi contrastante no sentido oposto, uma vez eu cheguei num culto de jovens, e eu chego no culto de jovens, o pastor, que era o animador ali da galera, estava em cena já, e ele entra em cena assim, correndo, falando, e aí, quem ama Jesus de todo o coração? E quando ele fala assim, quem ama Jesus de todo o coração, todo mundo não, uma boa parte, dele, tá fraco! Daí a galera, uma confissão vazia. Podia ter gente sincera? Podia. Honestamente, para uma testemunha ocular daquilo, não tinha uma expressão de amor sincero no que estava sendo dito ali. Então é pertinente a gente pensar e se perguntar, puxa, será que eu amo Jesus? Sim, é muito pertinente. Por quê? Porque de alguma forma você vai cavocar aí no seu coração de crente e falar assim, está aqui. Aqui tem um amor por Jesus. Mas ao mesmo tempo que eu vou encontrar um amor por Jesus, que existe, que está ali presente, talvez você encontre um amor que você fale, cara, mas não está perfeito ainda. Não está de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento.
Eu amo Jesus, mas preciso aprender a amar mais, preciso crescer mais nesse amor. E a gente vai pensar sobre isso hoje. Como que eu vou encontrar os problemas do meu amor sobre Jesus, ou por Jesus? E onde eu vou encontrar a solução do meu amor por Cristo? E a gente vai pensar nisso estudando o texto de João, capítulo 21, do encontro de Jesus com Pedro no fim do seu ministério. João 21. E a gente vai ler um trechinho só, versículos 15 a 17. Eu ainda vou pegar um rabichinho do 19, está aí o texto para você acompanhar, caso você não tenha sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de João, versículos 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Eu pego aí no finalzinho ali do versículo 19, que além de Jesus dizer para Pedro: Cuide das minhas ovelhas, Jesus diz para Pedro: Quanto a você, então lhe disse: Siga-me. O que a gente vai olhar a respeito dessa conversa de Pedro com Jesus? Se você não está lembrado exatamente desse momento, esse momento é depois de tudo já aconteceu. Jesus já cumpriu seu ministério, Jesus já passou pela morte sacrificial na cruz, Jesus já ressuscitou dos mortos, Jesus está nos últimos 40 dias de encontros com os discípulos antes de ascender aos céus. Nesse tempo, instruções, encorajamento, direções para os discípulos estão acontecendo, e tem essa conversa especialmente registrada aqui em João sobre Jesus e Pedro e as questões do amor de Pedro por Jesus. Para a gente não tem dúvida que o tema aqui é sobre esse amor de Pedro de todo o coração com Jesus, perguntando para ele: Você me ama? Mas para responder a essa pergunta de Jesus, para Pedro, se Pedro de fato ama Jesus, antes da gente investigar esse texto nos temas dele, eu quero juntar o culto da manhã agora um pouquinho com o que a gente está fazendo no grupo de jovens. No grupo de jovens a gente tem estudado um tema juntos, que é idolatria. Então fazemos um parênteses agora em João, deixa João guardado, a gente vai voltar nele, e deixa eu falar um pouquinho para vocês desse tema sobre idolatria. A gente está estudando idolatria no grupo de jovens, porque a gente entendeu que é um tema, um conceito muito relevante a ser dominado por um cristão, entendendo muito bem o que significa a idolatria, suas implicações, sua presença na nossa vida ou não, para a gente crescer na vida cristã, para crescer em santidade. Então, a idolatria é algo muito importante da gente entender. Mas quando eu falo idolatria, essa palavra assim, eu não sei exatamente tudo que você tem de conceito, mas talvez a tua cabeça vá direto para aquelas religiões em que existem templos, estátuas, pessoas acendendo velas, pessoas fazendo ritos religiosos, dobrando seus joelhos, a estátuas, a falsos deuses. E sim, isso é um tipo de idolatria que existe no nosso mundo. Mas você não pode deixar a idolatria só nesse espectro quando uma religião materializa a idolatria. Eu falei lá do outro lado do mundo, a gente tem religiões brasileiras que também, de alguma forma, materializam uma ideia de idolatria, de pessoas venerando, de pessoas se dobrando, pessoas fazendo coisas por entidades, deuses e coisas assim. Mas se a gente mantiver só nesse aspecto de uma religião rival à nossa, vai parecer para mim e para você que idolatria não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Por quê? Porque idolatria é uma coisa do Deus errado, no templo errado, na adoração errada, e nós aqui, a gente está na igreja certa, está no templo certo, do Deus certo, usando o livro certo. Como é que idolatria pode ser um problema nosso? Eu estou adorando ao Deus verdadeiro? E aí você precisa ampliar o teu conceito de idolatria como a Bíblia amplia. A
A gente precisa olhar, segundo as Escrituras, o que Deus vai chamar de ídolos na nossa vida. E aí a gente consegue enxergar, quando a gente sai da religião, outras formas de idolatria presentes no mundo. Quando você olha para coisas que estão, talvez, na cultura, nos relacionamentos, e vê ali expressões de adoração, expressões de fidelidade, de compromisso de pessoas com coisas que vão ao nível da adoração, da idolatria. Por exemplo, se você já assistiu um jogo de futebol do Corinthians, lá na torcida do Corinthians, eles colocam uma faixa escrito assim: tu és religião. Dizendo que aquele time de futebol, para eles, é algo a ser adorado, é algo a ter um compromisso de vida tal que me custa tudo, afinal de contas, é a minha religião, é como eu expresso a adoração. Isso pode estar no time de futebol, mas para você também não é estranho quando talvez alguém fale assim: a pessoa idolatra a outra. Quando você está falando de um grande amor, uma pessoa que ama demais, que se entrega demais, ali trata o filho como um Deus. Não tem isso também, a gente enxergar essa expressão de adoração, essa expressão de idolatria num relacionamento humano de duas pessoas? Sim, e a Bíblia vai reconhecer exatamente esse tipo de coisa como idolatria também. Então, falando nos jovens e conversando com jovens sobre esse tema, a gente começou uma série que se chama Não Terás Outro Deus Além de Mim. E esse tema, não terás outro Deus diante de mim, vem de um texto bíblico muito famoso, que são os 10 mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20. Lá em Êxodo, capítulo 20, estão os 10 mandamentos, mas nesse trechinho, do versículo 1 ao 3, está registrado o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Bom, só por isso, só por esse texto estar na nossa Bíblia, no nosso livro-texto, a gente tem que entender que sim, pensar sobre idolatria e lidar com a idolatria é coisa de crente, é coisa de cristão, é coisa de quem tem a Bíblia. Por quê? Porque é um mandamento para nós. Faz sentido Deus colocar um mandamento que não implicasse em nada na nossa vida, que a gente não tivesse que pensar a respeito disso? Não. Está na Bíblia um mandamento que fala com o nosso coração, que quer proteger o nosso coração, que quer guardar o nosso coração com fidelidade a Deus. E por isso, quando a gente olha para as Escrituras falando sobre idolatria, é uma afirmação que é dita para crentes, para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que para aqueles que entregaram a vida a Jesus, dizendo: você é meu Senhor, você é meu Deus. Cuide do seu coração, cuide para que a idolatria não tome seu coração. No primeiro mandamento que dá autoridade a todo o resto da Bíblia, dizendo: eu sou o único Deus. Mas também repetidas vezes durante as Escrituras, quando esse tema vai sendo revisto e revisto e revisto, e a gente chega no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer: se afastem dos ídolos, fujam da idolatria. O apóstolo João vai dizer: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Então, sim, é um problema de crentes, avisos, alertas para crentes. E como que a gente vai olhar para isso na nossa vida, como que a gente vai pensar sobre isso na nossa vida, como que a gente vai cuidar para não cair nesse mal da idolatria ou lutar contra a idolatria na nossa vida. Pelo texto de Êxodo que está aí, Deus dá uma ordem: não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que você não pode ler errado é que essa frase não está dizendo que existem muitos deuses, e Deus é um Deus ciumento em relação aos outros deuses, Ele quer ser único. A Bíblia ela é claramente monoteísta, existe um único Deus soberano, criador de todas as coisas. E esse Deus soberano, criador de todas as coisas, é o único, de fato, a ser adorado. O problema, então, não é que existem muitos deuses e a gente tem que escolher o Deus certo. O problema do coração humano é que, ainda que não existam outros deuses, a gente consegue idolatrar, adorar, ter lealdades e compromissos com aqueles que não são deuses.
Então não é uma expressão de Deus falando que existem muitos deuses e Ele quer ser o maior de todos. Não existem outros deuses. Eu sou o único Deus, me adore como tal. Esse é o chamado do primeiro mandamento. Mas também nesse tipo de texto, quando Deus dá uma ordem proibitiva, quando Deus dá uma ordem que traz restrição, é muito interessante a gente investigar o que Deus está protegendo com essa restrição. O que Ele quer preservar com isso. Quando você olha, por exemplo, nos 10 mandamentos, o não matarás, é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus, que por trás do não matarás está todo o valor que Deus dá à vida. Então, quando Deus ensina para os homens que assassinato é um pecado gravíssimo, Ele está dizendo, porque a vida vale demais para mim. A vida é um bem muito precioso. O ser humano criado à minha imagem tem um valor tal que é proibido pela minha lei o assassinato. E a gente aprende que a gente deveria valorizar a vida, porque Deus é o Deus que valoriza a vida a tal ponto que nos proíbe do assassinato. Quando Deus fala, não adulterarás, Ele está dizendo para não violar aquilo que Ele chama de lindo, belo, glorioso, que é a fidelidade no casamento, que representa a própria relação de Cristo com sua igreja. E isso é santo, isso é belo, isso tem que ser imaculado. Por isso, não viole essa aliança, não destrua essa aliança, valorize o belo. E até quando ele fala, no último mandamento, falando não cobiçarás, inclui não cobiçarás a mulher do próximo, está falando que lá em Hebreus vai repetir que o casamento, o leito conjugal, deve ser honrado por todos. Então, toda vez que a gente encontra um mandamento dizendo não faça, não haja, não tenha na sua vida, o que Deus está fazendo com os nãos dele é valorizar algo muito importante para nós, valorizar algo que tem que ser grande para nós. O que não terás outros deuses diante de mim quer valorizar? Um grupo de estudiosos da Bíblia do século XVIII, eles investigavam os mandamentos dessa maneira. Eles olhavam para eles e tentavam cavocar tudo que Deus podia querer expor através desse mandamento, do que é valioso, do que é precioso para o coração de Deus. E um grupo, então, respondendo a essa questão, falando de quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento. Eles escrevem assim, eu esqueci de pôr no meu papel, deixa eu ler aqui com vocês. Eles escrevem assim, os deveres exigidos no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, são conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, tê-lo na mais alta consideração, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-se e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e gratidão, prestando-lhe toda a obediência e submissão de nosso ser, ter cuidado de agradá-lo em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. Eles olharam para esse mandamento, não terás outros deuses, e tentaram enxergar tudo aquilo que ele protegia, tudo aquilo que ele guardava como valioso de Deus, e está esse profundo relacionamento com Deus, guardado no não terás outros deuses diante de mim. Então, quando a gente olhou na juventude, o não terás outros deuses diante de mim, e listou todas essas coisas que esses homens aqui encontraram como expressão desse mandamento, a gente entendeu que não terás outros deuses diante de mim é a mesma coisa que Deus está dizendo, amarás o teu Deus de todo o teu coração, porque isso é valioso demais, porque isso é precioso demais, porque isso importa demais para Deus. Mas agora, com isso colocado, a gente aprende uma coisa muito importante, que idolatria, antes de ser qualquer expressão exterior, seja numa estátua, seja numa faixa de um time de futebol, antes de qualquer questão fora de nós, idolatria é uma questão do nosso coração. Aquilo que eu amo, aquilo que eu me apego, aquilo que eu confio, aquilo que eu desejo, aquilo que eu busco, dentro de mim, antes de qualquer coisa. E é isso que está sendo ensinado quando Ezequiel nos diz o seguinte texto: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos no seu coração e
colocaram tropeços ímpios diante de si. Estes homens ergueram ídolos no seu coração. A palavra de Deus, Ezequiel, aqui, é a palavra ao profeta Ezequiel, falando dos líderes de Israel. Os líderes de Israel que estavam no templo certo, os líderes de Israel que serviam ao Deus certo, os líderes de Israel que tinham o livro certo, tudo estava certo para eles adorarem um único Deus. E ainda assim, esses que estavam no lugar certo, que tinham o livro certo, que tinham o culto certo, que faziam a adoração certa, tinham ídolos no seu coração. E por isso, eu e você precisamos entender que pensar sobre idolatria é sim coisa de crente, é sim coisa de quem ama Jesus, mas que talvez ainda precise lidar com outros amores que fazem parte do seu coração. Mas então vamos agora, usando isso, talvez materializar um pouco mais o que pode ser um ídolo no nosso coração. Ídolos do nosso coração. O que é um ídolo? Em primeiro lugar, a gente vai buscar no ídolo aquilo que a gente deveria buscar em Deus. Aquilo que Deus... pulei uma parte, antes da busca. Então, como a gente viu, idolatria são as coisas que vão ser profundamente enraizadas no nosso coração. São aqueles amores profundos que eu tenho, são minhas expectativas que viram minhas exigências para a vida. Para eu ser feliz eu preciso disso, para eu continuar animado eu preciso daquilo, a vida é boa se tiver esse tipo de coisa. São meus desejos que a tal ponto disputam com Deus aquilo que Deus quer para a minha vida e aquilo que eu quero, e o que disso vai vencer, o que disso vai comandar a minha vida. Meus compromissos mais profundos, minha lealdade no meu coração, por vezes os meus sonhos que vão guiar minha vida, minhas afeições, aquilo que eu me apego, dizendo é isso que eu preciso para viver, é isso que eu preciso para ser alguém. E por que a gente vai ter esses compromissos? Por aquilo que a gente vai buscar, não em Deus, mas em qualquer outra coisa da criação. E aí sim, os ídolos vão prometer para a gente aquilo que só Deus poderia dar, porque eles prometem paz, segurança, valor, identidade, sentido, gratificação no sentido de que eu busco alguma coisa que vai me dar prazer, que vai me dar uma recompensa, que vai me dar o prêmio de estar vivendo a vida certa, a vida correta, a vida boa, aquilo que vai me dar propósito. Percebam que tudo isso aqui eu encontraria em Deus. Eu descanso de todas as coisas da minha vida, eu tenho paz, porque é Deus quem cuida do meu trabalho, da minha família, da minha igreja. E então eu descanso. Eu tenho segurança, porque ainda que eu tropece, é a mão de Deus que me ampara, e minha confiança está nele. Eu tenho propósito na vida, porque em Deus eu encontro o porquê eu existo, para que eu existo, e a vida tem sentido. Mas num coração com amores divididos, a gente vai buscar talvez segurança em outra coisa, paz em outra coisa, respeito e senso de valor em outra coisa. E que outra coisa? Honestamente, em qualquer coisa, irmãos. Nosso coração é capaz de buscar sentido, paz, segurança, propósito, valor, dignidade, identidade, em qualquer coisa criada. Por isso não é estranho alguém que, ainda que ame a Jesus, buscar segurança, aquela segurança mais profunda no seu coração, no seu saldo bancário. E enquanto tiver tudo bem, tudo farto, tudo cheio, eu tenho paz no coração. Quando aparece uma conta ali que eu não tenho muito para pagar, minha paz se foi, minha segurança se foi. Não é estranho alguém buscar o sentido de evoluir na sua carreira pelo status, pela fama que vai conseguir, ainda que ame a Jesus, querendo o reconhecimento do mundo como aquilo que é o seu motor, o seu combustível. Não é estranho isso estar misturado no nosso coração, porque sim, a gente ama Jesus, a gente é crente, Ele nos amou primeiro. Mas talvez em nosso coração existam amores que disputam o amor de Jesus. Tem um texto na Bíblia que eu acho que é muito emblemático em mostrar isso claramente.
Não sei se você lembra exatamente da história de Jacó com suas 2 esposas, a Lia e a Raquel, mas Jacó e suas 2 esposas, acontece o seguinte: Jacó tem a esposa que ele ama mais, que é a Raquel, e a esposa que ele teve que aceitar, que é a Lia, e no decorrer da formação daquela família, Lia é a esposa que começa a ter filhos, e ter filhos, e ter filhos, e Raquel é a esposa que não tem filhos. E o que o não ter filhos causa na vida de Raquel? Raquel diz assim para Jacó: eu não tinha mostrado isso para vocês, né, ou qualquer coisa, tudo bem, voltaremos a ele. Raquel diz assim para Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ter filhos para Raquel é o sentido da minha vida, é aquilo que vai me dar valor, é aquilo que vai me dar dignidade, é aquilo do porquê eu existo. Jacó, ou você me dá filhos, ou não vale mais a pena morrer, não vale mais a pena viver. Eu prefiro morrer. Então, para a gente olhar para o nosso coração e encontrar um coração que tem amores divididos, talvez comece respondendo exatamente essa questão: o que eu peço? Dizendo, me dá isso, porque se eu não tiver, eu prefiro não viver, eu morrerei. Ou o que eu tenho, que se for tirado de mim, é melhor morrer. Tem pessoas que se matam por vergonha, porque foi tirado delas a imagem que elas tinham na sociedade, e sem a imagem que elas tinham na sociedade, não vale mais a pena viver. Onde estava o senso dessa pessoa de valor, dignidade, de propósito? Na reputação, no respeito, não em Deus. Porque o momento em que isso se perdeu, não vale mais a pena viver. Talvez para a gente encontrar idolatria no nosso coração, é quando a gente ouve do nosso próprio coração algo assim: descanse, a sua vida está boa, a sua vida é segura, tudo está em ordem, porque você tem a mim. O que diz isso para você? O teu dinheiro? O teu casamento? Os filhos que você tem? A aposentadoria segura lá na frente? Onde que você coloca o descanso do seu coração? Ou, por outro lado, as inquietações, dizendo, se eu não tiver, eu não consigo descanso. E é isso que move tua vida. Do que você está indo atrás, do que você está buscando, o que você está fazendo de lutas e lutas e lutas e lutas para conquistar algo que traga descanso para a sua vida. Se não for em Deus, tem algo guiando o seu coração, dando os propósitos, dando o sentido da sua vida, que não o Senhor Todo-Poderoso, que não o Senhor Jesus. A gente vai encontrar idolatria em tudo aquilo que eu estou disposto a pecar para ter. Ou tudo aquilo que, quando eu não tenho, eu peco como reação. Porque isso controla o meu coração. Para conquistar o que você quer conquistar, para ter o que você quer ter, para ser quem você quer ser. Se tiver pecado envolvido nisso, o pecado é o sinal de que teu coração está sendo guiado por alguém que não Deus. Porque se fosse Deus, você não estava disposto a pecar. Se fosse o amor por Jesus que estivesse guiando você, você não estava disposto a pecar. Então, por exemplo, pela paz no seu lar, aquele momento de tranquilidade, aquele momento de silêncio, que ninguém te incomoda, você está disposto a gritar com todo mundo? Cada um já para o seu canto, para eu ter a paz que eu quero? Meu amigo, não é Jesus que está te guiando nessa hora. É aquilo que você ama, é aquilo que você quer. Para ter o dinheiro que você quer ter, você está disposto a sonegar, trapacear, ser desonesto? Não é Jesus que você está amando nesse momento. É outra coisa que está guiando seu coração. Tudo aquilo que você está disposto a pecar para ter, é um sinal de idolatria no seu coração, é um sinal de um amor dividido no seu coração. Tudo aquilo que você não tendo, você peca com raiva, com amargura, com reações pecaminosas. É sinal que não tem Jesus ali naquele momento como centro da sua vida. E é por isso que a gente vai encontrar idolatria naquilo que te controla, naquilo que me controla. Lembra na linguagem de Jesus isso? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu coração vai te guiar para o seu tesouro. Você vai viver para aquilo, você vai buscar aquilo. E aqui cabe dizer uma coisa que eu acho que importa muito. Talvez você está com a sua mente ativa, pensando, o que será isso na minha vida? O que será isso na minha vida? Não tem algo tão grande assim.
toda a idolatria, ela é politeísta. Toda a idolatria tem muitos deuses. Não existe um Deus como o nosso Deus que provê todas as coisas. Todas as religiões que se mostram idólatras, elas vão ter o Deus do amor, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, o Deus da chuva. Por quê? Porque você vai buscar aquilo que você precisa de deuses diferentes em momentos diferentes. A pessoa que está lutando pela sua carreira como um ídolo, talvez seja muito desonesta para ganhar cargos ali na sua firma. Mas é o mesmo cara que no futebol, que quer ser visto como o melhor de todos, que não deixa passar um lance sem dizer falta, está errado. O cara mais justo no futebol. Por que esse cara que é desonesto no emprego é justo no futebol? Porque ele serve a dois deuses, o da carreira e o do melhor em campo. E nosso coração é assim, propenso a encontrar vários amores para nos apegar em várias situações diferentes. Então, tudo aquilo que controla você nas situações que você vive é um amor dividido, é uma afeição, é um compromisso do seu coração com algo que não é Jesus. E aqui a gente está pronto, então, para voltar para a história de Pedro, para olhar para o amor de Pedro. Você lembra da conversa dele com Jesus? Pedro, você me ama? Sim, te amo, Jesus. Pedro era crente. Você me ama mais do que você ama esses homens aqui? Sim, Jesus, te amo mais. Pedro, você me ama? Você realmente me ama? Sim, Jesus, eu realmente te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E aqui o texto diz, e Pedro ficou magoado com isso. Por que Pedro ficou magoado com Jesus perguntar 3 vezes? A gente precisa do contexto dessa história. Você lembra como isso aconteceu? Jesus disse a Pedro antes da crucificação, Pedro disse a Jesus, eu vou até a morte contigo, Jesus, eu jamais vou te abandonar, eu tenho um compromisso contigo que supera todos os outros compromissos da minha vida, e se por você eu precisar morrer, eu morro, Jesus. E então, o texto de Lucas 22, desculpe, nos conta assim, sobre aqui. Lucas 22, 54 e 62. A 62 diz assim. Então, prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Com eles quem? Os empregados da casa do sumo sacerdote, talvez algumas pessoas que até prenderam Jesus, estavam ali em volta de uma fogueira. E uma criada o-viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele, esse homem estava com Jesus. Mas Pedro negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. E eles estão no mesmo ambiente. Pedro está no pátio, no qual Jesus está sendo julgado. E aí diz assim o texto, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Naquele momento que ele está na fogueira aqui, dizendo, não conheço Jesus. Nesse momento que ele fala, talvez ele erga os olhos, veja ali no alto da escada Jesus, olhando para os olhos de Pedro, e ficando clara a traição de Pedro. Por isso que o texto vai dizer, que ao encontrar com o olhar de Jesus, então Pedro se lembrou da palavra do Senhor tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Porque Pedro traiu Jesus 3 vezes, e aqui no texto de João, a gente olha que Pedro fica triste quando Jesus, pela 3ª vez, lhe pergunta sobre o amor, é porque Pedro tem certeza que Jesus está falando daquelas traições. Ah, Jesus, você está me perguntando se eu te amo, né? Porque eu te traí. E Pedro fica amargurado com isso.
dói meu coração, Senhor, lembrar disso. Porque sim, Jesus, eu te amo, mas meu amor não é perfeito. E então, Jesus fala exatamente que o problema de Pedro é: você me ama? Você realmente me ama? Pedro, você me ama? Como que você responde a isso? Você me ama? Você ama Jesus? E Pedro estava dizendo todo o tempo: sim, Jesus, sim, Jesus. Esse amor está aqui. Só que Pedro também amava a reputação dele. Pedro amava a opinião que as pessoas tinham dele. Para Pedro, aquilo que as pessoas pensavam dele estavam em disputa com o amor que ele tinha por Jesus. E por isso que no momento em que ele é confrontado por pessoas que ele nem conhece, pessoas aqui ditas até de uma classe social baixa, para dizer assim, Pedro não tinha por que negar Jesus ali diante deles. Mas o temor dele de status, reputação, sucesso, qualquer coisa assim, estava diante dele. E esses amores, essas afeições de Pedro, pelo reconhecimento dos outros, levaram ele, naquele momento da traição, a amar mais a imagem dele do que ele amava Jesus. Por amor aos homens, Pedro traiu Jesus. Você acha que talvez sendo muito especulativo com Pedro, muito duro com Pedro? Olha o texto de Gálatas, quando Paulo encontra com Pedro, lá em Antioquia, lá em Gálatas, Paulo e Pedro têm um encontro, e Paulo conta assim, Gálatas 2, 11 e 12. Quando, porém, Pedro veio de Antioquia, a igreja que Paulo era um dos pastores, veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, judeu como Pedro, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, aqueles que não são judeus. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E Paulo fala, e eu fui lá e repreendi Pedro, porque ele estava errando mais uma vez. Ele estava se importando de novo com a reputação dele. Ele queria parecer bom aos olhos dos judeus. Ele deixou de conviver com os gentios, porque isso ia pegar mal para a turma da circuncisão. E ele estava sendo orientado por um coração que, de novo, estava amando os homens e não a Jesus em primeiro lugar. Paulo falou e disse, Pedro, está errado isso. Teu coração está errado, Pedro. Então, quando a gente olha para o texto aqui, em que Jesus pergunta para Pedro, você realmente me ama? Você me ama? O amor que está em disputa aqui é esse amor no coração de Pedro. Ele ama outra coisa também, além de Jesus. E esse amor que ele tem no coração disputa o lugar de Jesus, ao ponto que, em determinados momentos, ele escolhe pecar. Ao ponto que, em determinados momentos, ele escolhe adorar um outro Deus que não Jesus. Esse é o coração da idolatria. Essa é aquilo que os amores, as afeições que dominavam ou lutavam, disputavam no coração de Pedro. Só que esse texto que a gente está olhando, no Evangelho de João, capítulo 21, é a história da restauração de Pedro. É quando esse Pedro que traiu Jesus, quando esse Pedro que negou Jesus, é de novo acolhido por Cristo. Cristo está mexendo no coração de Pedro porque Ele quer mexer exatamente ali. Ele quer mexer nos amores de Pedro. E por isso, o texto diz que Pedro responde assim para Jesus, Jesus, Tu sabe de todas as coisas. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Ah, Jesus, é você quem sabe. É você quem sabe de todas as coisas. Você sabe, Jesus, que sim, eu te amo. Mas você sabe também, Jesus, que aqui dentro está uma bagunça. Que não é tão fácil assim, que eu sofri, que eu caí, que eu errei. E como que Pedro é restaurado nesse momento de confissão, nesse momento de admissão de que talvez seu amor não era perfeito? Esse Jesus olha para esse Pedro com o coração dividido e diz duas coisas para ele. Pedro, cuide das minhas ovelhas. Pedro, siga-me. Imagina isso para esse que está dizendo para Jesus, meu coração está bagunçado, porque eu não te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Jesus diz para ele, então vem.
Eu tenho trabalho para você no meu reino. Porque meu reino é feito desse tipo de coisa. De pessoas com amores bagunçados, mas que me amam, que vêm a mim. E eu quero te usar. Eu quero te usar. Você vai ser útil para mim. Você vai crescer no meu reino. Você vai ser importante no meu reino. Vindo com o coração do jeito que você está. E Pedro, você vai resolver os problemas do teu coração não longe de mim, para depois vir perfeitinho na minha presença. Você vai resolver esse teu coração bagunçado me seguindo, passo a passo, andando o caminho que eu tiver para você. Pedro, vem e me segue. Pedro, por causa da sua traição, eu não te renego. Pedro, porque você me traiu, eu não te abandono. Ao contrário, você olhando para o seu coração e admitindo que ele não está perfeito, que você não me ama de todo o teu coração, é assim que eu quero te usar, é assim que eu quero te curar. Pedro, vem, me segue. E talvez, com essa exposição toda, é claro que eu quis te incomodar e me incomodar em como está esse amor no nosso coração. E o que talvez ali hoje, na sua vida, na minha vida, dispute momentos teus em que Jesus não é o centro da sua vida mesmo. Por quê? Porque por qualquer uma dessas coisas aqui, talvez você está disposto a pecar. Talvez você está disposto a trair a Cristo. Como é que a gente vai resolver esse coração bagunçado que a gente tem? Que sim, eu olho aqui e eu falo, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, Ele é meu Salvador. Mas eu olho aqui tantas vezes que coisas desse tipo me dominam e eu respondo como alguém infiel a Cristo. Como que eu vou resolver isso? Eu e você vamos resolver nosso coração não pela nossa força, não pelo nosso tempo de afastamento de Jesus para a gente ficar prontinho, limpinho para voltar para Ele. Eu e você, a gente vai resolver nosso coração seguindo Jesus, se apegando a Ele mais. Porque o que vai matar os outros ídolos no nosso coração somos eu e você. Aprender a amar mais Jesus, aprender a caminhar com Ele, dia a dia, passo a passo, e entendendo que Ele, nesse processo de cura do nosso coração, tem serviço, tem ministério, tem trabalho a ser feito, vem, tem coisa para você fazer. Você é transformado na medida em que você caminha com Cristo. Você é transformado na medida em que você serve a Cristo. Irmãos, se tem alguém aqui travado na vida, dizendo, eu não posso servir, eu não posso continuar caminhando, porque eu estou errado. Errado é você continuar assim. Errado é você não se arrepender desse coração dividido e tentar permanecer num estado inerte aí. Por quê? Porque o convite de Jesus para aquele Pedro que tinha um coração dividido é: eu quero você bem pertinho de mim, não longe. E talvez seja essa a decisão que você precisa tomar essa manhã. Eu não quero mais caminhar ou esperar longe de Jesus. Eu quero andar com Ele pertinho, passo a passo, dia a dia, para que Ele cure o meu coração. E é sobre isso que a gente vai orar agora. Queria que você curvasse sua cabeça. Talvez, enquanto a gente pensava em coisas aqui, o Espírito Santo foi muito claro com você sobre alguma coisa na sua vida. Sobre algum amor que está grande demais, um desejo grande demais, uma segurança grande demais, uma esperança grande demais, um amor grande demais naquilo que não é Deus. É exatamente isso que você precisa confessar, dizendo: Jesus, eu te amo, mas tem isso aqui no meu coração que está grande demais, me perdoa. E pedindo perdão a Cristo, dizer para Ele: eu estou aqui, eu quero te seguir, eu quero andar atrás dos teus passos, eu quero te seguir, Jesus, e eu quero mais do que isso, eu quero te servir. Eu quero ser teu servo, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu de todo o meu coração. Senhor Jesus, a gente te ama. Com amores imperfeitos, eu sei. Mas a gente te ama porque a gente foi conquistado pelo Senhor para te amar. É da tua boa vontade nos amar primeiro
e nos amando, pagar todo o preço dos nossos pecados. E nos amando, comprar para nós uma nova vida pelo teu sangue. E por nos amar, nos dá o teu Espírito Santo, presente em nossa vida, para que a gente seja transformado. Tudo vem do teu amor. E porque o Senhor nos ama, e nos amou primeiro, a gente te ama. Mas Deus, esse amor imperfeito que a gente carrega, faz com que coisas pequenas dessa vida, coisas que não têm valor nenhum eterno, sejam nossa fonte de esperança. Às vezes pessoas, às vezes uma pessoa em especial, às vezes a fama e sucesso que eu posso ter. Por vezes, dinheiro, riquezas, carreira, sucesso, confiança no quanto eu tenho em diplomas e formação, confiança em quanto minha família é estável, confiança na aposentadoria que eu construí, confiança no legado que eu vou deixar. Qualquer uma dessas coisas, e outras tantas que a gente é capaz, que tem roubado o nosso coração de Ti, Deus, nessa manhã a gente quer dizer, eu me arrependo de outros amores, Jesus. Eu me arrependo de chegar ao Senhor dizendo que Te amo, mas ter um coração dividido por outros amores. Perdão, Deus. Nos cura, nos restaura, nos faz dar passos largos de santidade ao caminhar contigo, para Te seguindo, ser restaurado, e Te servindo, Te amar cada vez mais. É isso que a Tua igreja pede nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um bom domingo. À noite a gente está juntos de novo, 19 horas no culto da noite. A gente está estudando a carta de 1 Pedro, hoje com um texto especial. O pastor Robson está suando a camisa ali para apresentar para a gente, e você é convidado a estar conosco também. Bom domingo a todos.